Então, quando eu tinha mais ou menos, no final dos meus 17 anos, eu terminei a escola, né? Daí vem a cobrança da minha mãe, que sempre gostou de estudar e tal, e falando, bom, você precisa fazer uma faculdade. Minha mãe é professora e vice-diretora hoje em dia também, então ela sempre falou, não, você tem que estudar, você tem que fazer isso aqui. E eu até concordava e tentava conciliar os dois. Então eu fiz um vestibular na FATEC de Carapicuíba e acabei passando. Então eu já fui da meu ensino médio direto para a faculdade e tentava conciliar os treinos. Só que a minha faculdade era à tarde. A faculdade pública era à tarde. E então eu só podia fazer o treino da manhã, eu saía, ia para a faculdade, voltava e treinava à noite. E ia morto no outro dia de manhã de novo, né? Que era meio corrido. E eu fui vendo que com a evolução que o jiu-jitsu estava tendo na época, eu estava ficando meio que para trás já nos campeonatos. Os caras que eu costumava não dar tanto trabalho para mim começava a dar mais nos campeonatos. Comecei a perder de uns caras que eu ganhava antes. E eu fui vendo que eu estava meio que regredindo. Não regredindo, mas ficando estagnado. E ao mesmo tempo os meus estudos não estavam legais também. E eu acabei em um ano pegando 4 DPs na faculdade. E daí foi a época que meu pai me chamou. Na verdade chamou eu e meu irmão. E falou assim, deu aquele choque de realidade, né? Falou, o que vocês vão fazer da vida? Porque do jeito que tá não dá, vocês não estão se dando bem no Gil, não estão indo bem na faculdade, tem que focar em alguma coisa. Eu falei, pai, eu entendia que na época a minha equipe não tinha um foco em competição tão grande. Então era isso que estava me deixando mais para trás. Para mim, eu já tinha feito uns treinos nessa época no Cícero Costa. E a minha cabeça eu teria que ir para lá para melhorar, só que o treino era meio-dia, eu ia ter que trancar minha faculdade. E daí ele falou assim, o que você quer? Você quer trabalhar e estudar ou você quer continuar no jiu-jitsu? Eu falei, eu quero continuar no jiu-jitsu. Só que para continuar no jiu-jitsu, eu teria que ir para lá, eu teria que viajar cerca de umas 3 horas por dia para ir treinar. Umas 3 horas por ida, né? Para ir umas 3 horas, para voltar a mais 3. E de trem, né? Trem, ônibus e afins. E fora que meu pai ia ter que me ajudar com as despesas porque eu não tinha renda nenhuma nessa época, né? E eu perguntei se ele poderia me ajudar, se minha mãe ia respeitar essa decisão e tal. E ele acabou deixando. Até nesse ano eu tinha pensado já em parar de competir e já cheguei a fazer umas 4 entrevistas de estágio. Mas eu não passei, mas eu fiz umas 4 entrevistas de estágio porque eu ia parar de competir, ia focar na minha faculdade e ia treinar normalmente. Treinar como um hobby normal. E eu sempre gostei de competir, eu não sei se ia conseguir fazer isso. Mas era o que estava na minha cabeça, com toda a pressão que estava na época. E aos poucos mudei de academia, fui pro Cícero e criei aquele costume de começar a lutar todo final de semana, lutando absoluto, valendo dinheiro, para conseguir me virar durante a semana. E aos poucos, com essa grana de absoluto, eu fui conseguindo uma renda que pelo menos me ajudava a conseguir ter o dinheiro da condução todo dia, às vezes de uma alimentação se eu precisasse quando eu estava lá. E nesse meio termo meu irmão foi chamado para trabalhar na CPTM, né, que ele trabalha até hoje como maquinista. E ele parou de ir lá no Cícero e eu continuei treinando e eu tive que assumir as academias que ele dava aula, que eram 2 na época, as 2 em Osasco. Uma que é onde eu tô até hoje, que é lá na Viliara, e a outra era no centro, que era uma academia de Hapkido, chama Calheiros. Então eu dava aula, comecei a dar aula e já começava a tirar o dinheiro da condução e comecei a tirar um pouco do peso das costas do meu pai. E ele foi, isso na roxa já, na roxa ainda, né? Eu dava aula de roxa. Daí ele começou a ver que estava rolando, né? E daí começou a diminuir as cobranças, minha mãe foi meio que aceitando com o tempo e foi melhorando as coisas, eles foram ver que eu fui conseguindo me manter e hoje eu ainda dependo da ajuda deles mais ou menos, né? Então é isso, galera. Fiquem ligados aí que eu vou estar passando
mais informações sobre a minha rotina desde de criança até atingir o âmbito de um atleta profissional e falar mais sobre as minhas experiências de como eu adquiri meu jogo de meia guarda, como que eu adaptei o meu jogo ao meu corpo. E agora eu vou ir sempre passando uma posição no final. E agora eu vou passar uma posição de meia que eu gosto de fazer para vocês.